Muito bom dia, minha amiga querida, maravilhosa, separada, ungida, alvo do amor, da graça irresistível, que se renovam a cada manhã e que são a causa de nós não sermos consumidos, que são a base da nossa esperança e da nossa expectativa, por sabermos que a nossa força, a nossa alegria, a nossa capacidade, tudo em nós vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Cara, amiga, tu não sabe, hoje o nosso best, apóstolo Paulo, de novo falou uma coisa que deixou a minha cabeça explodindo, simplesmente explodindo. Porque eu fiquei olhando para o que ele falou e fiquei olhando para a nossa realidade, para a maneira como a gente vive, para muitas coisas que se falam socialmente, até no contexto da igreja. E eu fiquei tipo, nossa, nossa, como que ele falou isso de novo? Como que ele fez isso de novo? É Romanos 10:16. Na verdade é o 17, mas eu vou ler o 16 para dar um contexto, tá, amiga? Que é: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E aí o versículo 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra. E a palavra é ouvida mediante a mensagem de Cristo. Talvez você já tenha, amiga, ouvido frases ou até falado aquela frase, né, que: "Ah, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso de mais fé, eu preciso acreditar mais". Talvez você já tenha pensado, que precisava de mais fé para alguma coisa acontecer, que a sua fé não estava sendo suficiente para Deus abrir uma porta de emprego, para ser curada de uma doença, ou para um problema se resolver. Eu já vi até, amiga, gente que sentiu culpa, porque alguma coisa ruim acabou acontecendo, não acabou saindo como previsto, e a pessoa achou que tinha faltado fé nela. Isso é fruto de uma teologia barata, mentirosa e de um inconsciente coletivo, inclusive no contexto cristão, que as pessoas têm do tipo, determina, tenha mais fé, ore com fé, peça com fé. E as pessoas falam como se a fé, amiga, fosse uma capacidade interna, sabe? Do tipo, eu preciso orar mais forte e a minha fé pode, como se tivesse como pontuar uma fé forte e uma fé fraca, né? E como se alguém, como se fosse a capacidade interna de pensar e de acreditar para alguma coisa acontecer. Como se a fé fosse alguma coisa que está dentro da pessoa. Mas o apóstolo Paulo disse: a fé vem. Então, se ela vem, é porque ela está do lado de fora, é porque não é sobre o indivíduo, não é sobre a pessoa que está acreditando. E o ponto que ele traz é que a fé é na pessoa de Cristo. E essa fé vem pelo ouvir, pela exposição ao evangelho, por ouvir a palavra. Quando se ouve a palavra de Cristo, que é o evangelho, que significa boas novas ou boas notícias, quando se ouve a mensagem do evangelho, isso gera fé em nós. Então a fé não vem da força de vontade, eu fiquei pensando, né? A fé não vem do pensamento positivo, a fé não vem da repetição, não vem de uma campanha que a gente faça, de um culto de fé e milagres que a gente possa ir. Ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo, pela revelação de Deus por meio do próprio Cristo. Então, fé não é acreditar que tudo vai dar certo, eu fiquei pensando, né? Até porque, no caso da igreja de Roma, alguns deles perderiam bens, perderiam a liberdade, alguns deles perderam a própria vida. E mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que eles têm fé. E se de repente, se eles fossem viver nos nossos dias, eles seriam o ícone, o próprio ícone do fracasso, né? Que tipo, cara, essa pessoa tá sem fé nenhuma, porque a vida dela tá destruída. E no caso da igreja de Roma, o apóstolo Paulo está falando, não é fé para mudar Deus, para que ele faça a minha vontade. É fé para mudar o meu coração, para descansar na vontade de Deus, para confiar na condução de Deus. Eu confesso que eu fiquei assim, amiga, com a cabeça a mil. Uma frase só: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Significa que se nós não ouvirmos, nós não teremos fé. Essa fé legítima, essa fé bíblica, essa fé que é gerada pela exposição ao Evangelho. E esse ouvir não é só ouvir no sentido de barulho, ruído, né? Um som, eu estou ouvindo um som. A palavra que ouvir, nesse grego que o apóstolo Paulo está usando, é ouvir no sentido de obedecer. É ouvir se colocando abaixo. É ouvir para obedecer. Isso nos leva a crer que a fé, ela também exige uma resposta, que é uma resposta de obediência. A fé não é sobre a capacidade que eu tenho de acreditar em alguma coisa, mas sim sobre a capacidade que eu tenho, que vem do Espírito, né, que eu não tenho, mas que vem do Espírito, consertando aqui, para crer em uma pessoa. Não é em algo que vai acontecer ou em alguma circunstância. É em uma pessoa. É fé para crer na pessoa de Cristo. Então não é sobre no que se acredita, mas onde se coloca a fé, a esperança, a expectativa.
a certeza. Então, minha amiga, eu oro hoje com você para que o Espírito de Deus gere fé no nosso coração, para que Ele nos ensine o que é confiar e o que é esperar no Senhor, para que Ele nos livre de uma fé mentirosa, de uma fé diluída, de uma fé misturada com coisas do mundo, com princípios do mundo, porque o mundo que seguia pela esperança leviana de que tudo vai dar certo, porque nós sabemos que às vezes, muitas vezes, as coisas não dão certo. E quando elas não dão certo, o Senhor, o dono do universo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é alfa e ômega, que anuncia o fim desde o começo, a mão invisível por trás da história, é nele que nós nos apegamos, é nele que nós confiamos. Minha amiga, não se esquece que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, que a nossa fé esteja firmada, alicerçada, e que todas as vezes que nós venhamos a ouvir a palavra, que é o que está acontecendo aqui, que o nosso coração se encha de fé e de certeza, enquanto nós contemplamos a pessoa perfeita de Cristo. Compartilhe esse áudio com alguém, minha amiga. Com certeza você tem alguém que você conhece que está vivendo uma crise de fé, ou que está colocando a sua fé em coisas erradas e vai ter uma grande chance de se frustrar com Deus que ela imaginou, com esse Deus de idolatria que ela imaginou, com a igreja, com outras pessoas, porque as coisas não saíram como ela esperava. Compartilha com alguém, e se essa palavra, se esse áudio que eu estou gravando para você, minha amiga, te edificou, tocou seu coração, me manda uma mensagem. Pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram, ou pode escrever aqui mesmo, tá bom? Beijo e até amanhã.